Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Roche. Eu sou o Berg. Eu sou a Andréa. E voltamos, mais um programa, mais uma semana. A primavera esperamos que já esteja aí, é só tudo. Quando você estiver escutando esse programa, talvez ele já estejamos na primavera. Mas quando a gente estamos gravando o programa, ainda não estamos. Digamos assim, cronologicamente nós estamos na primavera, mas esqueceram de avisar pra ela. São Pedro não tá sabendo não que a gente passou do 21 de março. Tá meio drogado, São Pedro. Primavera de verdade não chega antes de maio aqui no Canadá, não. Exato. Isso é uma grande sacanagem. E já que estamos falando sobre sacanagem... Opa! Peraí. Você falou, estamos falando de sacanagem. André disse, opa! Isso é sacanagem mesmo, hein? Pois é, então, dentro do tema sacanagem, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falando sobre sexualidade no Canadá. Que não necessariamente é a mesma coisa. Não, pode não ser uma grande sacanagem, se você pensar. Ou pode. Vamos descobrir hoje como se comportam os canadenses. Será que eles fazem sexo ou eles já viraram kryptonianos e se multiplicam em câmaras de reprodução? Cara, isso foi muito nerd, me perdoe. Eu pensei que você ia fazer alusão àquele filme do Stallone e a Sandra Bullock, que eles botam o capacete na cabeça. Nossa senhora. Sem troca de fluidos. Nossa. Estamos muito nerds nesse programa. O programa nem começou ainda. Então, vamos discutir isso daí, vamos descobrir quando começa a relação sexual no Canadá, quantas vezes eles fazem por semana, ou outras coisinhas interessantes também, daqui a pouquinho. Vamos falar sobre nossos serviços, os serviços oferecidos pelo Canadá Agora e pelos seus parceiros, né, Berg, meu querido? Exatamente, então vamos começar falando da Andréia, nossa amiga Andréa Brito, da Energy Finances, que é nossa parceira oficial já faz algum tempinho para o seguro viagem. Então não deixe para ser aquele Zé Mané que vai viajar e não se preocupa com o que pode acontecer com a sua saúde, né, em termos de seguro. Então, faça um seguro viagem, se prepare para você não ser pego com as mãos abanando e descobrir que você tem aí alguns milhares de dólares a pagar de custos hospitalares, clínica médica, etc., porque você não quis ser um cara prevenido e fazer um seguro viagem. E, no caso, com a gente, que nós daqui do Canadá Agora temos o melhor seguro viagem, como diz meu amigo Japa, do universo. Deste e do próximo. E do próximo também. Então, visite a nossa seção lá no site Canadá Agora /serviços e procure seguro viagem. Você vai ver lá e garanto a você não vai se arrepender. E outro serviço que você encontra lá também é a nossa querida amiga Soraya Quirino, que agora está provendo cursos de inglês para imigração. A Soraya está expandindo negócios e, além de preparação para IELTS e TOEFL, agora ela também está atendendo a aulas particulares para preparar você para imigrar para o Canadá. Então, se você não manja lufas de inglês e está precisando de um chutezinho, de um pontapé para poder melhorar, fale com a Soraya, porque, essa mulher é boa. Ela sabe o que ela tá falando. Você encontra mais informações sobre a Soraya no mesmo endereço, no Canadá Agora /serviços. E a gente fecha com Aprender Francês Agora, o melhor curso de francês que você pode conhecer do lado de cá, do norte do planeta. Né, Berg? Exatamente, Aprender Francês Agora, que é a nossa plataforma de ensino de francês. Tanto para você, a gente fala francês, mas francês pode ser do Quebec, pode ser da França, pode ser da África, pode ser de qualquer lugar onde se fala francês. Você precisa ter alguma interação, você precisa aprender francês. Então, vem com a gente tem mais de 300 vídeos gratuitos em nosso canal no YouTube. Tem quase 400 vídeos lá no Instagram e no Facebook. Então, a gente ensina você a falar francês da melhor forma possível. A gente já fez a primeira
turma do curso de francês, a segunda está vindo aí muito em breve. Então entra lá no nosso site no www.aprenderfrancesagora, tudo junto.com, se inscreve na nossa listinha lá e fique por dentro das novidades. A gente vai estar chegando aí com novos cursos e mais material para vocês, então a gente vai avisar muito em breve do que está acontecendo. Isso daí, conheça esses e vários outros serviços dos nossos parceiros no canadagora.com/serviços. E vamos pro programa, né? Vamos! Sexualidade no Canadá, né? Que temazinho com dois sentidos, né? Capcioso. Capcioso. E antes da gente continuar, a gente estava falando sobre isso, eu gostaria de pedir a colaboração dos membros desse podcast para, já que estamos falando sobre sexualidade e existe um oriental aqui dentro, vamos evitar as palavras pequeno, minúsculo ou qualquer sinônimo parecido, por favor. Muito obrigado. Eu queria dizer que você começou esse speech pedindo a colaboração dos membros. Eu acho que isso não pega tão bem dado o programa de hoje. Ninguém perdoa nada nesse programa, apesar da gente vai falar sério e discutir de um tema que é bem interessante, porque isso vai desde como começa, né, para a criançada, né, aqui como é que é o comportamento do canadense em relação principalmente ao brasileiro, que a gente conhece mais para falar, e como tudo isso se evolui, né, até a idade adulta e coisas bem interessantes que a gente conseguiu estudar e trazer para vocês, que começa a partir de agora. Então, dando pontapé, Andréia, o que você descobriu? O que você descobriu de interessante? Eu tava dando uma lida sobre o tema. Primeiro que quando a gente muda pra cá, a gente já percebe que existe uma postura bem diferente do canadense em relação a sexo quando comparado com o brasileiro, né? Aqui as coisas são mais liberadas, assim, as pessoas são mais bem resolvidas com o próprio corpo. E uma coisa, por exemplo, que tem no Brasil, que é muito julgar pela aparência de como uma mulher se veste, e também tem o lado no Brasil aquele lado erótico, né, de chamar muita atenção para o corpo. Aqui é totalmente diferente, né? As pessoas se sentem à vontade com o próprio corpo do jeito que é. E e o fato de uma mulher se vestir com pouca roupa não significa nada além do fato de ela quis escolher aquela roupa para ela vestir, né? Ela não tá querendo provocar ninguém. E se ela tá querendo, o problema é dela e ninguém tem nada a ver com isso. Então é uma forma muito diferente de ver toda a sexualidade, como tudo isso se desenvolve aqui, né? Uma das coisas que eu vi foi em relação à idade com que começa a ter a primeira relação sexual. No Brasil, a média era de 17 anos, Canadá e Estados Unidos é de 18. E eu estive na escola dos meus filhos essa semana, teve uma palestra lá e eles comentaram que aqui em BC já tem um trabalho bastante forte, não só das escolas, mas também dos próprios pais, que aqui tem uma cabeça um pouco diferente em relação ao resto do Canadá. Então, pelo fato de logo cedo começarem a ensinar as coisas e dar os nomes aos órgãos e conversar abertamente sobre esses assuntos com os filhos, isso acaba que o jovem ele é mais bem resolvido em relação a isso, e isso acaba fazendo com que o adolescente aqui comece a vida sexual mais tarde. Então, uma pesquisa que eu vi falava que 75% dos estudantes que estão até o final do high school nunca tiveram uma relação sexual, nunca transaram. Então, eu achei um número bem alto. Eu realmente achava que nessa idade todo mundo já tinha feito muita coisa. Não esperava, assim, 75% dos estudantes no ano final do high school não ter nunca feito. Vamos fazer alguns comentários. Primeiro, lá do começo que você falou, achei interessante pelo fato de a gente poder dizer que aqui começa que não existe uma pressão da sociedade em relação à mulher, né? Nem no sentido de que ela assim, ela tem que se vestir ou deixar de se vestir, ou ela ser de um jeito ou de outro, em termos de cultura do corpo e de sexualidade em geral, como também tem o fato de que a mulher, nesse ponto, pelo menos aqui,
ela tem diretamente o direito de explorar a sua sexualidade como ela bem quiser entender, sem ser julgada por ninguém, né? No Brasil tem muito aquela coisa de opressão de que a menina tem que ser santa, mesmo se por trás das câmeras a gente sabe que não é bem assim, mas é meio hipócrita como criação. Foi o que você comentou agora há pouco. Aqui não é bem isso. Desde criança, a criança aprende realmente as coisas. Você falou da escola dos teus filhos, aqui é a mesma coisa. Quando a gente começou o 6º ano, meu filho está no 6º ano aqui, quando a gente começou o 6º ano, a professora veio falar pra gente, nesse ano começa um ciclo de matérias sobre sexualidade, assim. E a professora ela fez exatamente essa frase. Ela disse: quando a gente terminar o módulo, com certeza não vai ter nenhuma dúvida sobre nada em relação a sexo. Você vê que eles saem bem instruídos, né? Eles saem bem instruídos. E outra coisa que é interessante, que você comentou assim diretamente também, é que isso, você falou da abertura dos pais, tratamento com os filhos, isso faz com que as crianças procurem, de uma certa forma, os pais para ter algum tipo de informação. E aí que começa a primeira grande coisa assim, que eu acho interessante e que para os brasileiros talvez seja um pouco difícil, porque a gente não foi criado assim, né? Como filho, a gente não teve muito contato com nossos pais para saber o que era uma coisa, o que era outra, por que disso, por que daquilo. Assim, os meus filhos, eles vêm perguntar mesmo: papai, isso aqui, eu aprendi isso, eu falei aquilo, a gente soube dessa coisa, e você tem a oportunidade realmente de discutir abertamente. E quanto mais aberto você é, mais ele cria confiança para você poder tê-lo do seu lado, né? Porque uma das piores coisas é você não ter noção se o que ele está fazendo, como, porquê, onde que ele está aprendendo, se as coisas estão acontecendo da maneira certa. Aqui, por exemplo, a partir dos 14 anos, a menina ela pode ir ao médico, só para dar uma ideia, ela pode ir ao ginecologista para pedir a pílula anticoncepcional e fazer sua própria consulta, e ela não precisa mais dos pais estarem presentes, né? O médico pode tratar ela como paciente individual. A mãe, geralmente, que vai com as filhas nesse caso, ela não é nem que não precisa, a filha tem o direito de dizer que não quer que a mãe saiba do que ela anda fazendo com a vida, de como ela vai explorar a sexualidade dela. Eu achei interessante você falar sobre a menina ter a liberdade de se explorar aqui, não ter pressão, porque o mesmo acontece também com os meninos. Tipo, aqui não existe... Eles não têm a pressão que tem no Brasil lá de precisar ser o garanhão, de estar pegando tantas e tantas mulheres, tá isso e aquilo outro. Aqui o cara tem total liberdade, se ele não quiser se manter... Eles não têm essa pressão de dizer assim: vai lá, pega essa mulher, você tem que pegar, senão tu é fresco, se não é viado. Que você escutava muito isso. Eu cresci escutando muito isso quando eu tava no colégio, né? E eu vejo, pelo meu filho, a experiência que ele tem no high school, por exemplo, é que o troço é muito tranquilo. Obviamente que tem lá toda essa pressão, toda essa questão de hormônios, né? Acaba rolando essa pegação que você consegue imaginar, mas... eu acho que eles são muito mais moderados do que eu tenho visto acontecendo lá no Brasil. Eu tenho uma sobrinha, tenho 2 sobrinhas que moram lá, e tenho uma irmã também que agora completou 19, cara. E elas me contam as coisas que acontecem no colégio. Eu falei assim: meu irmão... No meu tempo, eu acho que a gente era muito inocente, que isso aí não rolava, não tinha toda essa pegação. A galera sai pra se pegar, e quando eu digo violentamente, as coisas acontecendo no banheiro, sabe? Tipo assim, tem casos que ela tava me contando que ainda no primário, né? Isso daí é escola privada, eu não tô falando nem escola pública, porque geralmente tem esse preconceito em relação à escola pública, né? Na escola privada, tinha casos de uma menina com 2 até 3 caras no primário. A gente vê, cara, aqui também assim, estudos e preocupações até de sexólogos e de pessoal psicólogo, essas coisas, em relação à sexualidade. Óbvio que aqui tem também os problemas e que aqui tem também as preocupações, mas a pressão, como você falou, é realmente menor. Sabe aquela coisa que no Brasil a menina é aquela que dá e o cara é aquele que come, então fica, sabe, você já estipula uma regra de quem é a presa e de quem é o predador, entendeu? Isso é meio complicado, assim, para as cabeças
dos jovens estão começando. Aqui não tem muito isso. Aqui eles encaram meninos e meninas com, entre aspas, né, direitos iguais, no sentido de que ninguém tá nem aí e a vida de cada um. E se a menina ela tá afim, se ela tá interessada, ela vai do mesmo jeito que o menino vai. Se ela não tiver, também ela não vai, como você acabou de dizer. E pronto, assim, ninguém tem muito nada com isso, né? Senão, a menina não vai ficar falada porque ela transou com um cara e transou com outro e tal, assim, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, né? Nos Estados Unidos é engraçado, né? A gente tá bem vizinho nos Estados Unidos aqui e eu vejo que lá eles têm uma opressão muito parecida com o que tem no Brasil. Inclusive, é muito comum você ver reportagens falando sobre o comportamento da mulher lá, onde se usam termos como walk of shame. Oh, yeah. Uhum. Que tipo, a mulher volta com a mesma roupa pra casa no dia seguinte. No dia seguinte, Aí todo mundo fica falando, chega a ficar comentando da vida da mulher e tal. E isso eu acho é um troço que você não vê acontecendo por aqui. Eu acho que essa questão da liberdade de você explorar a sua própria vida, eu acho que é muito mais preservada do que lá. Eu, assim, já esperando levar porrada, eu acho que isso tem muito, muito a ver com a questão da pressão religiosa que tiveram em ambos esses países, sabe? Eu acho que no Brasil o catolicismo, o cristianismo como um todo, assim, ele tende a prezar por uma imagem mais virtuosa da mulher, né, entre aspas. E isso acaba te coibindo de vários pontos. Os Estados Unidos, ele tem igrejas protestantes, presbiterianas, batistas, o Escambau 4, que também seguem um padrão bem semelhante. Né? E é engraçado que, apesar daqui também ter uma base protestante e anglicana, eu não vejo a mesma coisa. O que não acontece no Quebec, né? No Quebec, eles também tiveram uma pressão da igreja por vários e vários anos, mas eu creio que o final da Revolução Tranquila acabou quebrando muito tabu e acabou gerando muita liberdade para as pessoas, acabou dando liberdade para as pessoas, e eu creio que essa liberdade acabou se espalhando para o resto do país também. Então, esse movimento acabou influenciando o resto do país. Esse negócio que você estava falando da pressão. No Brasil, a gente tem uma pressão, assim, uma cobrança do comportamento feminino, né? Eu realmente sinto que lá a pressão é muito maior do que aqui, em relação, assim, à liberdade que a mulher tem para exercer a sua sexualidade. Uns tempos atrás eu conversava até com um amigo, isso está muito incrustado, assim, na cultura do país. Eu acho que sim, pode ter um fator religioso por trás, mas é que esse meu amigo, no caso, por exemplo, que eu vou citar, ele não tinha nenhuma religião, você entendeu? Uma pessoa que não acredita em Deus nem nada, e no entanto ele tem a mesma visão, assim, mais conservadora que o que a gente tem aqui no Canadá. E a conversa estava indo num sentido de, ele falou, a gente estava falando de mulheres que saem e que transam, na primeira vez que viu o cara, né, ela já transa com ele. E o comentário dele, e assim, eu acho que a mulher faz o que ela quiser, eu acho que cada um, pra mim, assim, eu trato pessoas, não é nem homem e mulher, eu falo, cada pessoa tem direito de fazer o que bem quiser, se quer sair e transar da primeira vez, problema de cada um, eu não tenho nada a ver com isso, nem que julgar, nem que nada. Mas aí ele falou pra mim assim, mas pense bem, uma mulher que transa com um cara logo no primeiro encontro, ela já não é uma mulher muito confiável, né? Eu fiquei, oi? Minha Nossa Senhora, né? Oi? Então o cara que transa com a mulher no primeiro encontro, ele também não é confiável, né? Não, olha, ele assim, não é uma mulher pra casar, não é uma mulher... E ele se considera uma pessoa liberal. E ele falou... Uma mulher que não serve pra casar, que não dá pra você considerar uma pessoa pra ser sua esposa. Eu falei, pense... E o pior pra mim é que ele falou assim que ele tava... Quer dizer, eu não posso julgar, né, gente? Mas assim, ele falou, não, eu tô passando isso pra minha filha, pra ela entender que mulher não pode transar no primeiro encontro porque não vai ficar bom pra imagem dela. Eu falei, gente, isso aí é uma visão ultrapassada, é uma visão lá do Brasil. Você tá vivendo em outro país, as coisas aqui são diferentes e assim... Eu acho que você deveria conversar com a sua filha de uma forma dela desenvolver uma relação saudável com o corpo dela, saber que a sexualidade é uma coisa que ela pode explorar como ela bem quiser, e que ela tem liberdade para isso e que tudo bem, não importa o que ela vai fazer, isso não é para ter um julgamento a respeito da pessoa dela, porque ela resolveu transar com o cara no primeiro encontro, ou porque ela resolveu transar com 5 de uma vez no primeiro encontro.
Ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? Exatamente. É porque entra um outro tema, né, André? Entra a questão do machismo, né? Não é só da questão religiosa, mas entra a questão da cultura machista que a gente cresceu com ela no Brasil, aprendendo que a mulher é uma coisa assim, né? Ela tem uma imagem, né? Ela tem... E vocês falaram... se isso fosse a coisa mais importante do planeta. Exato. E vocês falaram assim, que o homem no Brasil tem a postura, né? Aquele tema... O nome de pegador, né? E a mulher, o garanhão, né? E a mulher mais, assim, tem que preservar essa imagem dela. Então, se o cara, ele pegar 5 mulheres e ele levar pra transar no mesmo lugar, na mesma noite, tudo, ele é o garanhão. Ele vai ser... vai receber elogios por aquilo. Oh, como você fez. Agora, se for o contrário, a mulher vai ser criticada por aquilo, entendeu? Então, eu acho que, assim, aqui no Canadá, minha percepção é que isso não é julgado dessa forma como a gente ainda vê ser julgado no Brasil. Imagino até que, talvez, quem me ouça pense assim, nossa, que horror. O comentário da Andréia, falar de uma mulher transar com 5 caras. Mas eu penso que a pessoa tem que ter liberdade dela fazer o que ela quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, e isso não é motivo para julgamento. E eu vejo que aqui isso é melhor, mais bem resolvido do que no Brasil, por exemplo. Porque essa coisa de ninguém ter nada a ver com a vida do outro aqui no Canadá é premissa de base, né? Exato. Então, a parte sexual é apenas mais uma dentro de todo o contexto. Junto com quem uma pessoa se veste, junto com quem ela sai, junto com se ela bebe, se ela não bebe, junto, se ela tem muitos amigos ou não, orientação sexual e por aí vai. Não interessa, a sua vida é a sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Você até contar um caso que eu presenciei bem no comecinho, quando eu cheguei aqui, que na época me chocou, ainda assim, tinha muita cultura brasileira enraizada mais do que hoje, que foi, a gente estava na casa, a gente saiu com os amigos para casa de uma outra pessoa, conheci uma das amigas deles lá. E estava minha esposa, estava ele, a esposa dele, várias pessoas. E essa menina, ela morava num canto mais distante, exatamente por ela ter tipo um chalé, uma coisa, foi lá que a gente foi conhecer. E aí, era um local mais isolado e não tinha muitas casas na região. E o que aconteceu foi que algumas pessoas que estavam para outras casas da região se perderam. E aí o cara bateu na porta dela e falou, olha, eu tô procurando fulano de tal, não sei onde é, que eu não conheço, não sei o quê. E aí ela foi, deu informação e tudo, ensinou para a pessoa onde era a casa e falou o que a gente tinha que fazer com a estrada e tudo. E aí, quando ela bateu a porta, ela virou pra gente e falou assim, pô, que pena que vocês estão aqui, o cara era um gatinho, se eu tivesse sozinho, eu tinha chamado ele pra entrar e pra dar uma. Tava assim, bem na cara, sabe? E na hora eu fiz como... Daí você devia ter falado pra ela assim, podia ter chamado, a gente fazia festa junto. Na hora eu confesso que a minha reação foi... Tá bom, quer que a gente vá embora, né? Se o problema for esse, chama o cabo de volta, a gente vai embora, não tem problema. Pro lado sério da coisa, ela foi tão natural o jeito que ela falou, como ela não tá nem aí porque a gente vai pensar, deixar de pensar, ou sabe? Ela simplesmente disse o que veio na cabeça dela, assim, na maior espontaneidade, na maior liberdade. Como tem que ser, né? Exato. Isso é legal. E mesmo assim, óbvio que a gente, sendo contra ou sendo a favor, ninguém ia dizer nada ali naquele momento, mas hoje, assim, eu realizo que assim, que ela tá certa, não tem nada a ver, entendeu? Você tem ideia de quantas vezes... Qual a frequência do canadense? Entre as mulheres jovens, elas têm 104 relações por ano, uma média. 104 por ano, ou mais ou menos uma a cada 3 dias, né? Caraca. Agora os homens me espantou porque eles são menos, eles têm 93 por ano, que seria uma a cada 4 dias. Aí, quando você tem, assim, números entre homens e mulheres que não batem, você fala, né? Porque você imagina sempre o casal, né? Então, ou as mulheres estão transando mais frequentemente com parceiros diferentes, assim, né? Com outras mulheres. Ou com outras mulheres, Assim, outra estatística que eu vi que eu achei legal é que 44% das canadenses colocam o seu prazer em primeiro lugar numa relação sexual. E apenas 32% dos homens o fazem. Quer dizer, elas são muito mais focadas no próprio prazer delas do que eles próprios
Eles são esforçados em... Mas o lance que você falou da mulher ser mais resolvida aqui, né? Eu acho que tem influência aí. Isso me lembra a história de um amigo nosso, cujo nome eu não posso reportar aqui, né, Berg? Mas eu lembro que ele era solteiro aqui, antes de conhecer a companheira dele. Eu nem sei se tem companheiro, whatever. Mas ele morava aqui solteiro e, obviamente, né, que ele saía à noite pra sair pra night, como se diz, pra caçar, né? E eu lembro dele contando uma história uma vez que ele pegou, que ele tinha pegado pra sair e encontrou uma mulher. Eles saíram juntos e estavam indo na hora pro vão ver. E ele disse que ficou extremamente desconcertado com a situação, porque é exatamente isso que você falou. Ela tomava a iniciativa, dizendo: me cheira aqui, me beija aqui, me lambe aqui, faz isso, faz aquilo outro. E ele: cacete! Ela tá mandando em mim! Que legal! O que eu faço? E, tipo, ele tava não tô acostumado a funcionar desse jeito, né? Exatamente, tipo, ele vem desse lance de eu que sou o cara que mando aqui, eu que sei como fazer, e de repente ele encontrou com alguém que tava literalmente tomando as rédeas da situação. E ele disse, eu achei engraçado que na época ele tava muito desconcertado com aquela história. Ele disse: cara, eu não sabia o que fazer. Isso é uma coisa interessante, porque muito assim, não digo não só brasileiro, mas são dois fatos engraçados, né? Eu já ouvi papo aqui, por exemplo, de que canadense adora latino, porque, sabe, tem um sangue quente, vamos dizer assim, né? Talvez comparado com o canadense, que é mais certinho. Mas você diz o canadense homem ou a canadense mulher? Ou os ambos? Não, as mulheres canadenses preferem os latinos. E os homens canadenses preferem as latinas. Pois é. Mas eu não sei se é pelo mesmo motivo, sabe? Uhum. Eu acho que é porque o sex appeal do latino é muito grande, é muito maior do que o do canadense. O outro lado talvez, o outro lado da mulher, vamos dizer assim mesmo. É que foi o que o Massaro falou. Geralmente aqui a mulher é tão resolvida que ela se sente mais, entre aspas, confortável quando ela toma a frente da coisa. Então, às vezes você vai num bar, sabe, os caras ficam tudo ali olhando para as meninas e tal, mas a mulher, quando ela quer o cara, ela vai lá e diz, ela chega junto do cara, entendeu? E às vezes, se você abordar demais e der muito em cima, a canadense age como: peraí, por que você tá fazendo isso comigo? Não é assim que funciona. Então, tipo, fica na tua e espera, tá entendendo? Ela não... Assim, essa invasão de privacidade, ela não... É como se ela não aceitasse muito. E quando ela quer, ela vai lá e invade e pronto. Então, isso realmente eu já vi gente, brasileiros mesmo, com a gente conversando, e a galera diz: bicho, é foda porque, cara, as mulheres não funcionam do mesmo jeito, a gente não sabe o que fazer. Fica meio perdido, realmente. É porque tem a questão do sexual harassment, né? Isso é um troço muito interessante também, cara. Porque se aqui a mulher, eles crescem, tanto o canadense quanto a canadense, né? Eles crescem nesse ambiente de que a mulher é que vai dar o consentimento. O homem também tem que dar, né? O consentimento tem que existir por os dois lados. E na escola Eles falam isso. Tanto os meninos quanto as meninas são ensinados que eles têm que dar o consentimento para alguém tocar o corpo deles e tudo, se eles quiserem, né? Mas eu acho que isso ainda é mais forte, assim, na mulher, né? Então as mulheres crescem, amadurecem com isso, de que elas vão tomar iniciativa, porque o cara não vai poder tomar iniciativa, porque se ele tomar iniciativa e ela não quiser... Aqui é muito fácil já caracterizar um sexual harassment, né? Não é um estupro, mas um assédio sexual, mas né? Mas um caso de abuso, né? Um caso de abuso ou de assédio sexual é muito fácil de caracterizar. Então, eu acho que por isso que os meninos aqui, os homens daqui, eles acabam se segurando um pouco mais, e as mulheres, elas têm essa iniciativa e essa conduta de liderar mesmo a relação sexual, né? Ela vai liderando porque ela vai ter que dizer onde é que pode tocar, o que é pra fazer, o que não é, porque o cara não... O canadense, o padrão canadense padrão, ele não vai ter essa postura de já ir fazendo como o brasileiro tem, de já ir pegando, de já ir botando a mão, de já ir fazendo o que bem quiser, entendeu? Mordendo aqui, que nem você falou, lambendo ali. É porque do brasileiro você vai vencendo a resistência, né? Você tenta, leva um não, aí tenta de novo, leva outro não, e no terceiro leva o sim. Então aí, sabe, fica aquela coisa de por que então, né? Então,
É complicado, mas é interessante o que você falou, porque é a questão da liberdade. A gente vê... Cara, você vê sem nenhum tipo de julgamento, mas, a mulher senta aqui no restaurante de perna aberta sabe? E pouco importa, como a Andrea falou, a roupa que ela tá vestindo. Ela não tá preocupada, é a vida dela, ela não tá, sabe? Ela não tá, realmente não tá nem aí. Isso acho que dá uma força pra ela nesse caso. Esse lance do comportamento do brasileiro, algumas semanas atrás a gente falou sobre o caso de um cara que era jogador de futebol, que estava aqui durante o Pan-Americano, que foi acusado de estupro, né, de uma menina. Uhum. Eu estava relendo a história e, na real, quando você lê aquilo ali, se você tiver com a mentalidade do Brasil, você acaba pensando assim, cara, não foi nada demais. O cara não fez nada, né? Ele só tava chegando nela. Mas quando você para pra pensar realmente, nem parar pra pensar, hoje, a minha cabeça parando pra funcionar, o cara tava realmente muito além de onde ele deveria estar, sabe? Ele chegou, como se diz lá, ele chegou chegando e abraçando a menina e já tacou-lhe como ele diz, roubou um beijo da menina. E ela já ficou puta de cara com essa história, sabe? E dali o cara continuou insistindo e foi daí que ela declarou o caso. Parece que o troço acabou esquentando depois de algum tempo, mas esse mesmo caso eu escutei de um cara que veio estudar aqui, tava na época do Ciências Sem Fronteiras, que ele saiu numa balada e achou que chegar nas meninas aqui ia ser a mesma coisa que no Brasil. É uma invasão, né, cara? Um aluno brasileiro do Sêneca foi preso por sexual harassment, porque assediou, né? Eu não sei qual é esse sexual assault. Aqui tem esse nome meio diferente, né? Ele abordou esse chegar, né, na menina lá no prédio dos Student Residence, no Seneca Residence, lá no college. Era um brasileiro e ele foi preso, foi chamado lá para dar explicação, sei lá, mas foi preso mesmo na época e já era, acho que a segunda vez que ele estava indo atrás da mesma menina e a gente falou, calma gente, não vamos configurar que o rapaz estuprou a menina, a gente não sabe se chegou nesse nível, possivelmente não. É que aqui a caracterização da violência sexual, do abuso, ela é muito mais, assim, a tolerância a esse tipo de coisa é muito menor, assim, né? Um comportamento que é visto como normal no Brasil, que é isso do cara chegando e tascando um beijo, não sei o quê, aqui não é aceito, né? Tem que haver o consentimento. E se o menino chegando nela e chegou 2 vezes, na segunda vez ela reportou, né? Porque ela morando no mesmo prédio que ele, no Seneca Residence, e o cara indo lá na porta do quarto dela e ficar querendo agarrar a menina, ela não estava afim. Ela deve ter dado o primeiro não e ele não entendeu, né? E ele não entendeu que, né, aquela coisa padrão do comportamento brasileiro, da cultura do brasileiro de... Ele insistiu, como eu falei agora há pouco, né? Você tenta uma vez, tenta a segunda, tenta a terceira... Aqui não tem essa, tentar a segunda, a terceira, né? Não é que você vai conseguir o sim, você vai conseguir ser preso. Isso sim. É que lá no Brasil se pensa que não é sim, né? Não é só a mulher se fazendo de difícil. Isso, exato. É aí que a merda é feita. Curioso em umas coisas que eu tava lendo aqui, que eles falavam sobre o início da atividade sexual dos jovens, né? E eu vi que tem uma coisa interessante que eles dizem que a maioria das pessoas tem a primeira vez próximo dos 17 anos e alguma coisa. Uhum. E eu não pude deixar de me lembrar que isso daí coincide com a época do fim do high school, né, cara? Quando tem aqueles famosos prom dance, que é como é que é? A festa de formatura. A festa de formatura. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, ou se, tipo, festa de formatura acaba virando aquele negócio de tradição, ou se é aquele momento ritualístico, ou se esse número tem alguma coisa a ver com isso daí, mas eu achei muito engraçado essa coincidência da idade, assim, com essa fase. Acho que junta a mistura de tudo, né, cara? E daí junta também que eles vão pro college, né? E muitas vezes o college é longe de casa. Tem isso também. Pode crer. No college tudo acontece aqui, né? Sempre. Mas é também assim, é um evento de liberdade, né?
Quem nunca viu aqui a história de festa de formatura do fim do ensino médio, essas coisas todas, começa que você... geralmente os pais não vão, né? É uma festa não é uma festa de família, né? É uma festa dos jovens, né? Então é uma coisa assim, eles alugam limusine e tal. Então acho que junta, né, liberdade, bebida, tá sozinho, alegria, empolgação. É muito motivante em termos gerais, né? E quem você já vinha escolhendo, talvez haja uma certa, nesse caso, talvez haja uma certa pressão para que aconteça, não sei. Pois é, tem até um filme falando desse negócio aí que eu lembrei que tem um filme com aquele cara que era lutador de luta livre, o John Cena. Ele é o pai de uma menina. Na verdade, eles são pais de várias meninas. Eles crescem juntos, as crianças crescem juntos. Chega ao ponto onde eles vão pra formatura, que vai ter a tal da época do prom, que estão lá. E eles ele acaba descobrindo, pegando o celular da filha por engano, ou sei lá o que ele acaba vendo, e ele descobre que estão todas elas combinando de perder a virgindade na festa de formatura. E, cara, o filme é uma comédia, né? Ele foi criticado em vários grupos feministas, principalmente, por causa da atitude dele, de que ele tava agindo como machista e super protetor, querendo tomar conta da menina. O filme tem cenas engraçadas, assim, e tem muito a ver, e fala bastante sobre essa questão que a gente acabou de falar aí, sobre a primeira atividade, como elas conversam, como elas estão querendo encarar isso daí, e você vê tudo do ponto de vista das meninas, e não são os caras, sabe? Eu achei muito massa isso daí, porque é como elas estão armando aquele plano todo, tipo, vai rolar, vai ser assim, é assim que eu quero, e o cara vai ter que fazer isso comigo. Eu falei assim, cara, é muito massa. Mas cara, é questão da normalidade, né? Porque, veja bem, a gente vê muito aqui aquela história, a gente até brinca entre nós brasileiros, quando conversa, assim, pessoal que tem filhas, né? E a gente acaba conversando, assim, no meio do bate-papo, a gente fala, pô, mas como é a reação se seu filho de 13 anos, 12 anos, 14 anos, pouco importa, eles chegam os dois, ele com uma amiga ou com um amigo, nem de questão de ser namorado ou não ser namorado, e eles vão direto pro quarto e fecham a porta do quarto e ficam os dois lá, sei lá, vendo YouTube, lendo, pouco importa o que estão fazendo. Mas o que eu acho legal nisso que o Massa falou é que, por exemplo, você vê que o comportamento até dessas meninas, desse exemplo desse filme, mostra que o canadense, ou aqui mais o norte-americano, já tem isso mais bem resolvido em relação ao corpo e entende que o sexo é mais uma coisa que você faz, é uma fonte de prazer, é uma coisa que é uma coisa lúdica do ser humano, assim, eu vejo muito isso dessa forma, né? O sexo é uma atividade prazerosa e lúdica, uma brincadeira, a brincadeira do adulto, né? E quanto mais as pessoas enxergarem isso dessa forma e de forma, assim, que lida bem com isso, sabe? De ser bem resolvido, é uma forma de se divertir, de de trazer coisas boas para si próprio, fica muito mais fácil se desenvolver bem na sexualidade e ter mais prazer e satisfação na vida sexual ao longo de toda a vida, né? Então, se você vai trazendo isso e criando os filhos, né, e as crianças e depois os adolescentes com essa consciência, né, de que o sexo é só mais uma forma de prazer, uma atividade que você pode fazer para o seu bem-estar físico e até psíquico e emocional. É muito bom o adolescente, a pessoa crescer com essa forma assim, livre, você entendeu? Sem a repressão que a gente tem no Brasil, de que, sei lá, tá errado, tem que ficar, né, tem que escolher, tem um monte de regras, tem que se vestir assim, não pode se vestir daquele jeito. Não sei se deu pra captar minhas ideias, meu pensamento tá meio confuso, eu achei. Como eu falei lá no começo, André, é a questão do combate um pouco a hipocrisia, Exato. Né? Porque é aquela história, todo mundo já teve 14 anos, 15 anos, todo mundo já deu os amassos, então assim... Bastante, né? As meninas já deram os amassos, os meninos já deram
usar máscara. Então hoje você, como pai ou como mãe de um adolescente, você vai dizer assim, não, com meu filho não, com a minha filha não, isso não pode acontecer. Aí assim, você teve a mesma idade, você fazia, você sabe o que é. Você sabe como é bom, né? É bem hipócrita você tá, sabe, tudo, tipo assim, tudo é muito certo com a filha dos outros, mas com a minha não, entendeu? Tudo é muito... Isso não é só pra... A gente tá falando de sexualidade, mas é em tudo que engloba o comportamento do adolescente, né? É tatuagem, é o homem usar brinco, é você deixar o cabelo crescer, é você pintar o cabelo de rosa, é você... Sabe? Qualquer coisa que foge um pouco do que é julgado, justo e certo... Do que foi estabelecido como padrão, mas que, na verdade, nem padrões que foram baseados em quê, né? Tá tudo ultrapassado, né? A gente tem muita coisa para rever. Aí fica aquela pergunta, né? Você tem um filho ou uma filha que tá para ter a primeira relação sexual dele. Você prefere que ele venha fazer na sua casa e que você possa, entre aspas, ter um ambiente controlado? Ou você prefere que ele vá pra rua e não tá nem aí para ver o que tá acontecendo, né? Eu prefiro que eles venham pra casa. Eu acho que eu preciso de um quarto maior por aqui. Com certeza. Estava conversando com o meu compadre Gerson esses dias, ele tá falando assim, precisa não só de um quarto maior, mas precisa de um sistema de isolamento, de acústica e de muita coisa. Na boa, assim, eu acho que você tem que aprender a abstrair a sua mente e relaxa, deixa o povo lá aproveitar. E quando você ouvir os barulhos, você fala, nossa, o negócio Nossa, tá bom não sei, lá, André, porque eu lembro de ter ouvido meus pais, essa imagem ficou gravada na minha cabeça por muitos anos, até eu conseguir abstrair. E é massa, mas aí é que tá, eu acho que a gente, como ser humano, tem que trabalhar isso mais na nossa cabeça pra lidar com isso de uma forma mais liberal, assim, entendeu? De mais liberdade, de mais aceitação. A gente mesmo ainda tem muito preconceito e muitas travas e muita repressão em relação a isso. Fica aquela imagem, né? Você acorda de manhã e vê, pouco importa se é sua filha ou se é a namorada do seu filho, e você vê a menina, como a gente vê naqueles filmes, né? Acordando só de calcinha com aquela camisa de manga comprida que cobre assim até a altura do joelho, mais ou menos. Na tua cozinha de manhã. Bom dia, sogrão. Você não pensa nada, você fala bom dia e vamos lá. Essa vai doer, mas eu vou dizer, viu? Põe uma calça que eu não quero pentelha no meu café, por favor. Eu acho que chegamos a uma conclusão. Não, acho que não chegamos. Não vou nem pedir pra gente chegar a uma conclusão. Eu acho que hoje a gente tem um programa. Acho que nós temos. Vou terminar com a frase assim: Houston, we have a program, not a problem. Eu vou perguntar pra pessoa diferente hoje. André, nós temos um programa? Hoje a gente tem um programa. Será que vai rolar programa hoje à noite? Aí conversa com a patroa em casa. Pessoas, foi legal, foi muito bom ter vocês terem escutado a gente até aqui. Não deixem de escrever pra gente contando a sua percepção das coisas sobre a sexualidade, tanto no Canadá quanto no Brasil, onde quer que você esteja morando. Fale sobre sua experiência, o que você acha. Eu já disse, dê a sua opinião, mas não fale das suas experiências. Conte suas experiências, isso aqui virou as cartas da fórum, a gente lê ao vivo, não tem problema não. Só não entre muito em detalhes, por favor, porque o Facebook bloqueia a gente não tem que moderar. Deixa eu ver, segunda-feira, domingo é dia de Drops, não se esqueça que a gente tá lá ao vivo no Drops, você acompanha a gente. Se não tiver Freezing Rain e a minha conexão não morrer, eu estou junto com vocês também. E segunda-feira que vem tem mais Pode Deixar. Então, tenha uma excelente semana. Acompanhe nosso site, se inscreve nos nossos canais e mande suas sugestões, porque a gente gosta muito de vocês. Chega, né, pessoas? Deu, né? Chega. Então, uma ótima semana pra todo mundo e semana que vem a gente volta com mais um Pode Deixar. Falou, tchau. Tchau.